Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Já estamos no dia 12 de janeiro e hoje o Vasco abriu o CT, né? A nova sala de imprensa, muito bonita, muito bem montada, arejada, e levou os jornalistas para a entrevista coletiva. Primeiro do Admar Lopes, né? O homem forte do futebol, apresentando o Johan Rojas, e depois o Fernando Diniz também conversou com a imprensa. Eu quero trazer uma boa parte da entrevista do Fernando Diniz, que está bem interessante, e você acompanha a partir de agora aqui no nosso canal Wellington Campos FC. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo, que a gente tenha um ano de uma excelente convivência, que o nosso Vascão consiga dar muita alegria para a nossa torcida. Eu acho que em relação às contratações, a gente vai contratar de maneira pontual, como está sendo, com muito cuidado, procurar ser bastante assertivo, como a gente foi na janela do meio do ano. Vocês sabem que é sempre difícil com menos recurso financeiro, mas é um trabalho conjunto, que a gente tem bastante nome mapeado, mas para executar, para escolher a dedo nas execuções, porque a gente terminou com acho que a maior contratação do Vasco até agora foi a manutenção de todos os jogadores, inclusive o Ryan. E a gente está tendo bastante critério, bastante cuidado para buscar os nomes no mercado. Em relação à expectativa para o ano, eu acho que a gente fez um ano de 2025 que teve muitas coisas positivas, teve bastante coisa negativa também. Eu acho que a coisa mais negativa que teve no ano que passou foi a oscilação do time. A gente teve momentos muito brilhantes e momentos como aquela sequência de derrotas que machucou bastante todo mundo, principalmente o nosso torcedor. Mas eu acho que a gente tem um ânimo bastante renovado para esse ano que está iniciando. E o saldo, para mim, ele foi bem positivo. A gente teve uma recuperação muito importante de muitos jogadores. A gente, principalmente nos últimos 4 jogos, que foram jogos decisivos, e incluo nesses jogos também finais o jogo do Inter de Porto Alegre, sob pressão o time conseguiu responder de maneira bastante positiva. Então é uma temporada que começa com a gente com a crença muito forte de que a gente vai fazer um bom ano. Diniz, boa tarde. Amadeu do canal Boteco do Amadeu Vasco. Mais uma vez, desejar um feliz ano novo, sucesso, e que o Vasco da Gama faça uma temporada brilhante. Diniz, o elenco hoje está mais próximo da identidade que você quer para o Vasco? Vou fazer uma pergunta curta. Não, eu já tinha ano passado um elenco. Eu sempre falei que eu gostava do elenco do Vasco, e gosto de verdade. A gente tem jogadores que, embora não tenham terminado a temporada tão bem, que foram muito importantes na minha chegada. Se a gente pegar o caso, principalmente do Tietê. Quando eu cheguei aqui, antes dele machucar, ele estava entre os 3 melhores jogadores do time, com toda certeza. Aí teve um momento que ele se lesionou e depois sentiu de novo e não conseguiu voltar naquele nível. Mas é um jogador que ele pode voltar a entregar a qualquer momento aquilo que ele entregou na minha chegada. E outros jogadores também aconteceu isso. Então, esse é um elenco que eu gosto. E a gente está procurando reforçar de maneira qualitativa dentro da realidade do clube. E eu estou bastante animado com a temporada. Diniz, Thiago Tostes, pelo que você tem de peça hoje, você está satisfeito? Ou você acha que precisa melhorar muito ou não? Não, eu estou satisfeito com o elenco. E a gente vai melhorar, como eu disse, de maneira pontual e dentro da realidade do clube. Boa tarde, Diniz. Pedro Cobalé do Lance. Uma boa temporada para vocês de 2026. Obrigado. Queria uma análise sua sobre os reforços do Vasco aqui. A gente sabe que o Saldivia ainda não foi anunciado oficialmente, mas está tudo bem encaminhado, né? Você já elogiou ele publicamente, inclusive. E também do Rojas. Então, são 2 jogadores que a gente já mapeia há muito tempo. Eu indiquei o Saldivia na época do Fluminense já. Depois indiquei no Cruzeiro e indiquei no Vasco. Então, é um jogador que, quando nós jogamos contra, principalmente, eu tive que assistir muito o jogo do Colo-Colo.
ele acabava sempre se destacando e também jogou muito bem contra as partidas contra o Fluminense. É um jogador jovem, que tem uma boa técnica, tem bastante velocidade e eu acho que ele vai acrescentar bastante para a nossa equipe e acredito que o torcedor vai gostar bastante da presença dele aqui. Em relação ao Roas, é um jogador que a gente mapeou desde o ano passado, ele podia ter vindo já na janela do meio do ano, mas a gente não conseguiu trazê-lo. Um trabalho de bastante gente. O Admar é o cara que vai à frente disso, dessas contratações, mas tem a participação muito importante do Felipe e do Daniel, de todo o departamento de análise, conta com a minha participação, o pessoal também da análise de desempenho. Então, é uma troca muito grande que a gente tem para poder trazer um jogador. Contratar não é uma coisa fácil. A gente tem a chance de errar, ela sempre existe. E quando a gente tem recursos financeiros com limitação, a gente tem que ser ainda mais assertivo nas contratações. Então, as discussões elas surgem, os nomes, tem outros nomes que a gente tem estudado e a gente vai procurar fazer o máximo para poder acertar de novo nas contratações como a gente fez no ano passado. Boa tarde, Danilo, do Expresso 1923. Feliz Ano Novo, Diniz. Feliz Ano Novo para você também. Sobre essa temporada, esse calendário novo, vamos poder dizer assim, do futebol brasileiro, que já começa o Brasileirão agora em janeiro. Como é que você está planejando isso? São muitos jogos, até a parada da Copa, parece que são 32 jogos. Como é que você planeja, sabendo até do histórico recente do Vasco, com as dificuldades, especialmente no primeiro turno, e que aí no segundo turno tem que dar um salto de qualidade para chegar numa pontuação. Como é que você planeja essa mudança no calendário e com o elenco que você tem hoje? Eu acho que é um calendário. A mudança ela tende a ser algo bastante positivo para frente, mas calhou da mudança ser bem no ano da Copa do Mundo, então a parada para a Copa do Mundo, ela deixou o calendário bastante apertado, como você mesmo disse. A gente já tem pensado no calendário desde o ano passado, a gente vai ter que fazer as adaptações. Não dá para assim, falar para você de uma maneira absoluta o que vai acontecer durante a temporada. A gente conseguiu voltar com os jogadores num bom nível, os jogadores que saíram. A gente não tem pré-temporada aqui no Brasil, não existe se chamar uma semana de pré-temporada. Os jogadores têm que chegar, fazer exame, readaptar. Então, a pré-temporada, na realidade, ela vai acontecer praticamente durante todo o mês de janeiro, entrando em fevereiro, com os jogos acontecendo. Acredito que o time ele volta bem pela carga falando daquilo que aconteceu comigo especificamente, dos 7 meses que a gente trabalhou no passado. Teve essa pausa aí de 2 semanas, os jogadores precisavam desse período para ter acho que mais do que físico, um repouso mental para poder voltar de maneira com bastante energia para a gente iniciar essa temporada. Eu acredito que assim, a gente vai ver os reflexos dessa mudança no calendário, mas a partir do ano que vem, quando não tem Copa do Mundo, não tem essas paradas tão longas. Mas para mim, a mexida ela tende a ser positiva para o futebol brasileiro. Boa tarde, Inês. Marcos Jacobson, do canal Detetives Vascaínos. Muito se fala que você tem ligado para o Arias, tem ligado para o Brenner. Eu queria saber de concreto, você pode esclarecer aí para o torcedor que há de verdade nisso. E outra coisa, se você acredita que o Vasco tem condições de trazer um jogador de uma prateleira mais alta para encorpar aí o elenco para 2026. Obrigado. Eu acho que a gente não pode criar expectativa no torcedor, depende muito do que acontecer em termos de investimentos, essas coisas, o que vai acontecer daqui para frente. E nesse momento, na realidade, a gente tem que trabalhar dentro da realidade do clube. E quando a gente puder trazer jogadores desse calibre, a gente vai trazer com certeza, porque é o que todo mundo quer. Se você falar qual que é o meu desejo, o desejo é poder ter recurso financeiro suficiente para trazer os jogadores que a gente sabe que vai cair no agrado do torcedor e que vai produzir com facilidade dentro do campo. Diniz aqui, boa tarde, Vitor Seta do Globo. Você chega no meio da temporada no ano passado e teve que pegar o bonde andando, enfim, situação corriqueira no futebol brasileiro. E agora você começa uma temporada já conhecendo o elenco, já com uma carga de experiência, carga de acúmulo ali de treinos com esse grupo. O que difere, assim, você falou que não tem pré-temporada, mas o que difere ter esse tempo de iniciar uma temporada, ter essa calma em relação a chegar no meio do ano e pegar um elenco pronto, assim, tanto na questão do dia a dia, nos treinos, quanto na questão de planejamento de futebol, de elenco? É muito melhor
começado, a gente está começando do que chegar como eu cheguei. Eu já conheço o elenco, eu participei ativamente das contratações, junto com todo mundo que eu citei já na pergunta anterior, e já tenho uma familiaridade com o meu jeito, eu conheço os jogadores, o clube, como funciona, então existe uma tendência positiva da gente ter mais consistência esse ano e o time conseguir jogar melhor e conseguir pontuar mais. Essa é a expectativa de todo mundo. É muito melhor chegar na situação que eu estou do que chegar em maio, quando eu cheguei, conhecendo poucos jogadores e tendo que implantar modelo de jogo e saber como cada jogador reage a cobrança, incentivo, saber como o clube funciona. Embora eu conhecesse muita gente que estava aqui desde a minha primeira passagem, esse início, janeiro de 2026, começa de uma maneira muito mais, prometendo uma coisa muito mais positiva do que foi a minha chegada aqui em maio do ano passado. Boa tarde, Diniz. Eduardo Alves, Vável Brasil. Feliz Ano Novo. Você também. Muito obrigado. Como você bem lembrou, numa resposta anterior sua, foram 7 meses que foram muito intensos. Foi uma relação que se construiu tanto com o elenco quanto com a torcida e que termina com uma coisa que, infelizmente, não é tão corriqueira no Vasco, a continuidade do técnico para a próxima temporada. Então, dentro até do que o Vitor perguntou, essa questão de desenvolvimento de relacionamento com o grupo, até da aproximação com as lideranças, o quanto que você considera isso um trunfo para que o torcedor possa acreditar que o Vasco vai ter uma temporada mais competitiva, principalmente no Campeonato Brasileiro, que nas últimas temporadas o clube, infelizmente, não teve a colocação mais desejada pelo torcedor. Obrigado. Não dá para quantificar o quanto que é importante, mas é muito importante. Tudo que aconteceu ano passado é a maneira que a gente inicia esse jogo. Inicia esse ano. É muito diferente você chegar conhecendo o ambiente. Existe já uma base de trabalho que todo mundo sabe que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar. A gente teve momentos, no ano passado, momentos brilhantes e teve momentos muito ruins em determinados momentos. Eu acredito que a palavra, talvez assim, um dos objetivos centrais a ser buscado é a consistência. Então, eu espero que o time entre já na temporada de uma maneira bem madura, sabendo que a gente tem que se entregar ao máximo todas as partidas, porque o Campeonato Brasileiro, agora começando em janeiro, cada partida é difícil para todo mundo encarar da maneira que é o Campeonato Brasileiro, principalmente o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais importante em termos que é o campeonato de pontos corridos, é o campeonato que todo mundo sabe que é o carro-chefe. O campeonato são 38 rodadas, então um campeonato longo e de consistência. É muito difícil você encarar o campeonato como ele tem que ser encarado. São 38 decisões. Aí, às vezes, a gente encara o campeonato como de maneira decisiva só no final. Alguns porque estão para cair, outros porque estão para ganhar o título ou pegar vaga em Sul-Americana, principalmente Libertadores. Mas quem tiver mais consciência, mais maturidade para iniciar bem o campeonato, acaba levando vantagem. E eu acho que o Vasco, ano passado, a gente teve um aprendizado. Espero que a gente, de fato, tenha aprendido que a gente precisa ter esse tipo de comprometimento para ser consistente esse ano. Tudo bem, Diniz? André Pessoa, do Grupo Globo. Acho que a esmagadora maioria dos clubes, começando com esses times mais alternativos, até por conta do calendário, e muito querem saber quando que o time principal já vai começar. Eu queria até saber de você o quanto talvez algumas peças desse time principal vão poder, porque dependendo de como cada um responder, qual que é a tua ideia a partir da terceira rodada? Ver como os jogadores vão desempenhar aqui nos treinos para saber quando que, de repente, alguns grupos vão poder começar a entrar nos jogos? André, eu estou elaborando isso com a medida dos treinamentos. Ainda não está definido quem vai iniciar a temporada. Mas o que eu posso te dizer é que os jogadores voltaram num bom nível. Foram 2 semanas que a gente parou, como a gente terminou no dia 21 de dezembro, a gente teve uma parada curta, então o descondicionamento ele foi muito pequeno do nosso time. E os jogadores são muito profissionais aqui. Eu tenho elogiado isso constantemente desde o momento que eu cheguei. É um time que trabalha muito e tem muito mérito nisso. Eu tenho experiência nisso aí já de 16 anos,
fazendo isso, e é um dos times, se não for o que mais trabalha, até entre os times que mais trabalha que eu já treinei. Então, certamente os jogadores se cuidaram nas férias, não ficaram inativos o tempo todo, e o time, de maneira geral, voltou numa boa condição. Então, a gente vai, todos os dias a gente está avaliando para ver como é que vai ser a melhor estratégia para iniciar os primeiros jogos. Olá, Diniz, boa tarde. O Zaldívia, quando chegou, falou que conversar com você foi um dos diferenciais para ele aceitar vir para o Vasco. E eu, pesquisando e tal, muitos outros jogadores falaram que conversar com você, ter essa conversa com você, é um dos motivos para eles aceitarem vir trabalhar com você. Eu sei que você tem uma formação em psicologia, tem toda uma questão fora de campo que você também costuma explorar. O quanto que você conversar com o jogador, buscar, o que você tem para atrair o jogador para um contexto que, dentro do futebol brasileiro, não é o mais competitivo dentro do Brasil. Eu digo no atual, porque a gente sabe da história do Vasco, mas no atual não é o mais competitivo. Então, o que você tem, o que você conversa para poder atrair um jogador dentro desse seu campo de psicologia, enfim, dentro da pessoa que você é? Eu acho uma coisa que é relacionada à minha pessoa, eu acho que espalha entre os jogadores a maneira como eu foco o meu trabalho. Eu tenho uma característica muito peculiar de ter o foco no jogador e no torcedor, de fazer essa junção. Mas eu só posso atingir o jogador, essa é a minha concepção, melhorando os jogadores. E isso é uma coisa, principalmente aqui no Brasil, que todo mundo fala um para o outro. E isso é uma coisa que é verdadeira, completamente verdadeira. Então, assim, a minha intenção de desenvolver os jogadores, acho que somada à maneira como a equipe joga, porque o Zaldívia, por exemplo, nós jogamos contra, algumas vezes, contra o Colo-Colo. Então, acompanhou na Libertadores e viu como o time joga, como os jogadores jogam. E ele, que é um zagueiro técnico, eu acho que eu me encaixo aqui. Então, foi uma conversa bem facilitada. E quando eu falo com o jogador, eu falo o que eu falo para vocês, o que eu falo para meus filhos, o que eu falo no público, no particular. Em relação à minha intenção com os jogadores, ela é muito verdadeira. Eu acho que isso passa confiança para o jogador. E eu tenho uma intenção muito clara de melhorar o Zaldívia, de melhorar o Rojas, como eu tive de melhorar o Ryan, o Coutinho. Então, isso passa a ser algo que os jogadores, é um atrativo a mais para os jogadores. E, embora o Vasco não viva o seu melhor momento histórico, o Vasco é o Vasco. O Vasco é um time que carrega uma história gigantesca, é um time que tem uma torcida numerosa e fabulosa, e o Vasco também, por muito pouco, nesse momento, não ganhou a Copa do Brasil e podia estar disputando a Libertadores. Então, a gente também é um time também em ascensão. A gente terminou, se pegar as últimas temporadas, ainda é pouco para o Vasco, mas a gente teve uma ascensão ano passado, em termos de perspectiva do torcedor comparecer e passar a acreditar mais no time e desejar de uma maneira mais forte e com mais fé de que o time pode atingir lugares melhores que as temporadas passadas. Então, nesse combo todo, eu acho que o Vasco é um espaço que vai, aos poucos, sendo cada vez mais atrativo para os jogadores. Diniz, queria te fazer, se você me permitir, 2 perguntinhas rápidas. A primeira é sobre toda essa negociação do Pablo Verratti com o futebol paraguaio, que vem saindo na imprensa, principalmente paraguaia. Se você conversou com ele sobre isso, se ele deu algum sinal, principalmente por ser seu capitão, se você está contando com ele ainda em 2026. E a outra é falando nessa perspectiva de ascensão da equipe, nessa lista de desejos que você fez esse início de ano, os objetivos do Vasco para esse ano. Qual é a meta que você traçou para cada campeonato? Você quer chegar à Libertadores? Qual é a meta do Vasco para 2026? Então, do Veguete, é um jogador que eu conto e que a gente conta. Eu não conversei absolutamente nada com o Veguete. Vocês sabem do carinho que eu tenho por ele. Eu expresso sempre que eu posso. É uma das grandes lideranças do time e é um jogador muito identificado com o Vasco e um cara com grandes serviços prestados. E que a gente tem que saber respeitar muito, porque ele chegou aqui num momento muito difícil e ele foi determinante, decisivo para que o Vasco permanecesse na Série A quando ele veio para cá, e todo mundo sabe disso. Então ele tem um peso e muito mérito, eu acho que ele tem um carinho do torcedor, de maneira geral, e dentro do clube também. E ele está
quando vai iniciar a temporada, está totalmente dentro dos planos. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei da especulação acho que do Cerro Porteño, dessas coisas, mas eu não troquei nenhuma palavra com o Veguete em relação ainda a esse tipo de assunto. Eu estou contando com ele para a gente seguir na temporada. Em relação à expectativa da temporada, eu acho que o Vasco, pela grandeza do Vasco, o Vasco tem que pensar em todo o campeonato que entra, o Vasco tem que pensar em ganhar. Eu falo, mas o orçamento, pensar em ganhar e querer ganhar, eu acho que é a primeira coisa e acho que é a única coisa que a gente tem que pensar. O que vai acontecer lá no final da temporada, a gente vai estar na Libertadores, disputando o rebaixamento, vai estar no meio da tabela, isso é um outro assunto. Mas o mínimo que a gente tem que ter aqui no Vasco, de todo mundo, do jogador, do presidente, do roupeiro, é um desejo imenso de ganhar a próxima partida e o próximo campeonato que está disputando. Realizar isso é uma coisa também difícil, mas quem está aqui é para tentar fazer coisa difícil. Isso não é gerar uma expectativa ilusória de que a gente está aqui, nós vamos ganhar o campeonato, que o orçamento é isso. A questão não é essa. A questão é que o Vasco é um time histórico, é um time campeão de Libertadores, que tem vários títulos brasileiros, que tem uma história imensa pela frente, uma massa de torcedores que quer ganhar título, que quer ganhar jogo. Então a gente tem que querer isso e tem que ir atrás disso. O que vai acontecer, qual a posição que a gente vai chegar, eu não sei. Mas o desejo de ganhar, isso soma uma coisa, característica particular minha. Quando eu estava no Audax, eu queria ganhar o campeonato. Não interessa que era o Audax. E se eu estou no Vasco, você imagina que eu quero o quê? Se a gente vai conseguir, outra história. Mas o desejo, e todo dia que eu venho para cá, é pensando em ganhar o próximo jogo e ganhar todas as competições que eu for disputar. É difícil? É difícil. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o desejo de ganhar, eu acho que é uma premissa básica para quem está aqui. Aí o técnico Fernando Diniz, pois é, agora é esperar o Vasco, né? Como a gente já trazia, o Ferretti deverá continuar no Vasco da Gama. Nenhuma proposta oficial chegou ao clube, certo? Deixa aí o seu nome, o seu comentário, é super importante. Se inscreva, dá uma olhadinha aqui embaixo, tá vermelhinho. Clica aí, me dá esse presente. Wellington Campos FC, paga nada não, 0800, e você vai nos ajudar demais a continuar fazendo vídeos por aqui. E também aproveita esse link que tem aí, né? E joga para outros grupos de Zap Zap que você participa e recomenda o canal Wellington Campos FC. Fiquem todos com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.